Olá! Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje é quarta-feira, 23 de abril, e seguimos com o estudo do trimestre. Alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Nesta lição, exploramos como Deus se comunica por meio de elementos simbólicos e como podemos interpretar corretamente essas mensagens proféticas à luz das Escrituras. O nosso tema de hoje é os governantes das nações. Antes de começarmos o estudo da lição, vamos nos colocar na presença de Deus em oração, pedindo que Ele nos conduza e nos dê sabedoria para entender a Sua palavra. Querido Pai do céu, santo é o Teu nome. Nós Te louvamos por mais um dia de vida e pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Obrigado porque, mesmo em meio às correrias da vida, o Senhor nos chama para parar, ouvir e aprender mais de Ti. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo esteja conosco, abrindo nossa mente, tocando nosso coração e nos ajudando a entender a mensagem que o Senhor preparou para hoje. Que cada lição que estudarmos nos aproxime mais de Jesus, fortaleça nossa fé e nos ajude a viver como luz neste mundo. Nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Hoje, eu quero te convidar a pensar comigo sobre algo que pode mudar a forma como enxergamos a nossa caminhada como povo de Deus. Você já parou para pensar em como Deus tratava o antigo Israel? E mais ainda, já pensou no que isso tem a ver com a igreja de hoje? Muitas vezes, olhamos para o povo de Israel e pensamos, como eles erraram tanto, mesmo vendo tantos milagres. Mas será que a igreja de hoje, será que nós, não estamos repetindo os mesmos passos? A relação de Deus com Israel, lá no Antigo Testamento, não foi apenas um relato histórico. Foi, na verdade, um espelho, um retrato de como Ele também lida com a sua igreja ao longo dos séculos, inclusive hoje. Israel foi escolhido, amado, guiado, mas também foi advertido. Mesmo cercado de bênçãos, o povo caiu, várias vezes, nas armadilhas da desobediência, da autossuficiência e da idolatria. E quando olhamos para a igreja cristã, especialmente depois da cruz, percebemos que muitos desses erros voltaram a acontecer. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo nos dá um alerta importante. Está escrito: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Perceba, Paulo não está falando apenas do passado, ele está apontando para nós agora. O exemplo de Israel não é para julgarmos, é para aprendermos. É um chamado à vigilância, à humildade, à dependência de Deus em todo o tempo. Ouça Mateus, capítulo 20, versículos 25 a 28. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ao instituir a missão da igreja cristã, contra qual engano Jesus alertou seus discípulos? Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel, mesmo tendo Deus como seu verdadeiro rei, pediu um rei humano. Eles queriam ser como as outras nações ao redor, com um trono, uma coroa, alguém que liderasse os exércitos. Deus, com amor e paciência, atendeu ao pedido, mas avisou das consequências. Com o tempo, o que era para trazer ordem e proteção acabou se tornando um motivo de queda. A maioria dos reis que vieram depois se afastou da vontade de Deus. A liderança foi se corrompendo, o povo foi se perdendo moralmente, e Deus, em sua justiça e misericórdia, permitiu que os babilônios levassem Israel cativo. Não como castigo impiedoso, mas como um chamado à correção, um convite ao arrependimento e ao recomeço. Agora, olha que interessante. Algo parecido aconteceu séculos depois, na história da igreja cristã. Desde o início, os cristãos sabiam que sua missão não era formar um reino terreno, como os impérios ao redor.
Eles pertenciam ao reino de Deus, um reino espiritual, eterno. Mas aí veio um momento que mudou tudo. O imperador Constantino chegou ao poder e declarou-se cristão. A perseguição cessou. E isso, claro, foi uma bênção. Afinal, os crentes já tinham sofrido muito. Mas o problema começou quando os cristãos começaram a ver no imperador uma oportunidade. Pensaram: agora podemos usar o poder dele a nosso favor. A igreja, então, começou a se misturar com o Estado, e aquilo que deveria ser um povo separado, guiado pelo Espírito, passou a buscar influência e controle pelas estruturas humanas. Durante o século IV d.C., os cristãos estavam enfrentando muitas divergências internas. Eram questões sérias, teológicas, doutrinárias, e, infelizmente, a igreja da época não estava conseguindo encontrar uma solução por si só. Foi então que algo significativo aconteceu. A liderança da igreja decidiu pedir ajuda ao poder civil. Isso mesmo. Ela chamou o imperador para intervir nas decisões espirituais. Você consegue imaginar o impacto disso? Com o tempo, essa interferência se tornou cada vez mais comum. O bispo de Roma, que antes tinha a mesma autoridade que os demais bispos, começou a ganhar destaque, mais influência, mais poder. A figura dele passou a ser vista com certa superioridade, e isso mudou muita coisa dentro da estrutura da igreja. A partir desse momento, a linha entre igreja e Estado começou a se apagar. E quando o poder político entra na esfera da fé, o resultado quase sempre é confusão espiritual. Veja, o próprio Jesus nos deixou um ensinamento claro sobre essa separação em Mateus, capítulo 22, versículo 21, abre aspas, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fecha aspas. Mas aqui, o que aconteceu foi o oposto. A igreja entregou nas mãos do Estado aquilo que pertencia exclusivamente a Deus. E essa escolha trouxe consequências sérias, que se estenderam por séculos. Se voltarmos no tempo e observarmos a história de Israel, veremos algo muito claro. Os momentos mais sombrios que o povo de Deus viveu não vieram por falta de recursos, nem por ausência de organização, mas sim por se afastarem do Senhor para se misturarem com os valores do mundo. Eles trocaram o Deus verdadeiro por ídolos de pedra. Os reis, seduzidos pelo poder, se renderam à corrupção a ponto de cometer atrocidades impensáveis, como oferecer crianças em sacrifício a deuses pagãos. Isso está registrado nas Escrituras e serve como um alerta vivo para nós hoje. E o mais impressionante é que esse mesmo padrão se repetiu séculos depois, na trajetória da Igreja cristã. O Evangelho puro e simples, ensinado por Jesus e vivido pelos apóstolos, começou a ser lentamente misturado com os costumes e tradições de um império pagão. Aquela fé vibrante e transformadora deu lugar, em muitos momentos, a uma instituição que buscava mais o poder do que a verdade. E, nesse cenário, muitos cristãos fiéis, que amavam a Deus acima de tudo, acabaram sendo perseguidos e até mortos. Tudo porque se tornaram uma ameaça à aliança entre Igreja e Estado, que se afastava mais e mais do espírito do Evangelho. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, a palavra nos lembra, está escrito: que comunhão pode haver entre a justiça e a maldade? Ou que ligação existe entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? É uma pergunta que atravessa gerações. Quando a igreja se deixa moldar pelo mundo, em vez de ser uma influência transformadora, ela se perde do propósito original. Para aprofundar essa temática, vamos meditar hoje em um poderoso trecho do livro O Grande Conflito, escrito por Ellen White, que lança luz sobre os perigos da apostasia e da substituição do verdadeiro fundamento da fé cristã por estruturas humanas. É um chamado para despertarmos da acomodação espiritual e restaurarmos a centralidade de Cristo em nossa vida e missão. O trecho que vamos analisar se encontra no livro O Grande Conflito, páginas 42 e 43. Ellen White escreve, abre aspas, o acesso da Igreja de Roma ao poder marcou o início da escura Idade Média. Ao passo que seu poderio aumentava, as trevas se tornavam mais densas.
A fé foi transferida de Cristo, o verdadeiro fundamento, para o Papa de Roma. Em vez de confiar no Filho de Deus para o perdão dos pecados e para a salvação eterna, o povo olhava para o Papa e para os sacerdotes e prelados a quem delegava a autoridade. O pecado se disfarçava sob o manto de santidade. Quando as Escrituras são retiradas e o ser humano passa a se considerar supremo, só podemos esperar fraude, engano e degradante iniquidade. Com a exaltação das leis e tradições humanas, tornou-se evidente a corrupção que sempre resulta de se abandonar a lei de Deus. Esse texto é uma advertência solene. Ele nos convida a refletir sobre os efeitos espirituais devastadores da substituição de Cristo por qualquer outro mediador. A essência do Evangelho, a justificação pela fé e a mediação direta de Cristo, foi obscurecida por um sistema que exaltava a autoridade humana acima da palavra de Deus. A exaltação do Papa como representante de Deus na Terra e a suposta mediação exclusiva dos sacerdotes retiraram do povo a confiança no Salvador. Isso não é apenas uma distorção doutrinária, é uma tragédia espiritual. Quando Cristo é deslocado do centro, inevitavelmente entram o engano, a superstição e a corrupção. Note como Ellen White expõe o perigo do abandono das Escrituras. Quando a Bíblia é removida, o ser humano se eleva a uma posição que não lhe pertence. Isso nos recorda do princípio fundamental da Reforma Protestante. Sola Scriptura. Somente as Escrituras, como regra de fé e prática. Sola Scriptura é uma expressão em latim que significa somente a Escritura. É um princípio fundamental da Reforma Protestante, que afirma que a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática para os cristãos. Em outras palavras, esse princípio defende que a autoridade final para tudo o que cremos e praticamos vem unicamente das Escrituras Sagradas. Tradições humanas, doutrinas ou autoridades religiosas só têm validade se estiverem de acordo com a Bíblia. Nenhuma revelação posterior ou interpretação humana pode ter mais peso ou autoridade do que o texto bíblico inspirado. Esse conceito foi uma resposta direta aos abusos e tradições não bíblicas acumuladas na Igreja ao longo dos séculos, e foi central na reforma promovida por líderes como Martinho Lutero, que acreditava que cada pessoa deveria ter acesso direto às Escrituras. Como adventistas, cremos firmemente que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A salvação é pela graça, mediante a fé, e não pelas obras ou pela intercessão de qualquer sistema humano. Querido ouvinte, este trecho de O Grande Conflito amplia nossa visão sobre o grande conflito entre a verdade e o erro. Ele nos lembra que sempre que a palavra de Deus é colocada de lado e tradições humanas ocupam seu lugar, as trevas espirituais se intensificam. Mas há esperança. Assim como houve um clamor à meia-noite para despertar as virgens adormecidas, Mateus 25, há hoje um chamado celestial para retornarmos à luz da palavra, à centralidade de Cristo e à obediência à lei de Deus. A fé verdadeira não se apoia em estruturas humanas, mas na rocha eterna que é Jesus. Que nesta semana, ao estudarmos a lição, permitamos que o Espírito Santo nos conduza a um reavivamento pessoal. Que possamos ouvir o clamor da meia-noite ecoando em nosso coração e responder com fidelidade, confiança e amor ao nosso Salvador. Permaneça firme na palavra, centrado em Cristo e guiado pelo Espírito. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. No próximo encontro, vamos explorar o tema Luz para os Gentios. Reserve um momento especial para ouvir e refletir. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo episódio. Maranata! O Senhor logo vem.